E aí, galerinha do 9º ano, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula de Ciências da Natureza, com foco na física. Graças a Deus e felizmente, até que enfim, chegamos na parte de física. E hoje a gente vai tentar entender alguns conceitos relacionados a essa área das Ciências da Natureza. Primeiro, vocês vão abrir aí o livro na página 104 e 105 e vou estar aí fazendo a leitura inicial e respondendo as questões introdutórias, assim como as questões que vão estar diante dos textos, ou seja, da página 106, 107, 108, 109 até 111 na parte do tempo. Então, todas essas páginas vocês vão estar estudando e tentando responder as questões que estão pontuadas nessas páginas diante do conteúdo que vocês vão ter que estar lendo para poder entender. Bom, gente, essa parte com relação à física, a gente vai tentar entender o que é movimento para a física, tá certo? Muitas vezes, por exemplo, quando a pessoa se desloca, vamos dizer assim, que ela se move de um local para outro, que ela levanta o braço, como eu estou levantando agora, como eu fiz aqui para coçar. Assim como também, quando a gente vê uma pessoa sobre um skate, a gente dá a sensação de que ela está se movimentando. Uma pessoa em uma bicicleta dá a sensação que está em movimento. Mas para a física, a gente vai muito pelo lado do referencial. Para eu considerar que algo está em movimento, vai de acordo com o meu referencial. Por que o referencial? Porque de acordo com o referencial, eu posso dizer que algo pode estar em movimento ou não. De acordo com o observador, quem está observando determinada situação, pode ser que algo esteja sim em movimento, mas para outro, não. Como assim, professora? Começamos o assunto com um monte de interrogação e com um monte de coisas para vocês pensarem. Então, na física é bem assim. A gente tem um ponto de referencial para comparar se algo está em movimento. Se a gente for analisar na situação que eu falei para vocês, de uma criança sobre um skate. Para o skate, com relação ao chão, tendo o ponto de referencial o chão, o skate está em movimento. Mas a pessoa que está sobre o skate, ela não está em movimento. Ela está em repouso sobre o skate. Quem está se movimentando é o skate, mas com relação ao chão. O ponto de referencial sendo aí o chão, o skate está em movimento. Mas a pessoa ela vai estar lá parada e o skate que vai estar carregando ela. Então, ela está praticamente em repouso sobre o skate. É isso que a gente vai tentar entender e conseguir perceber o que pode estar em repouso ou em movimento, como vocês vão estar vendo aí no livro. Um exemplo relacionado a crianças que vão estar dentro de um ônibus. Então, vejam aí essa situação, reflitam e vejam se realmente estão em repouso e movimento e para quem, tá bom? Será que vocês fazem ideia do quanto a física está ligada ao nosso cotidiano? Em muitos aspectos. Isso a gente vai ver na nossa aula. Hoje a gente vai estar falando sobre alguns conceitos relacionados ao deslocamento, à distância total percorrida e ao tempo. Quando a gente fala em deslocamento, vem a ideia do que é, né, para vocês. Eu tenho ideia disso. Por quê? Porque a gente usa muito esse termo no nosso cotidiano. E o que é o deslocamento? O deslocamento é a variação que existe entre a posição final de um corpo e a posição inicial. Como assim? Por exemplo, a gente faz o deslocamento muitas vezes quando saímos do nosso quarto e vamos até o banheiro. A gente está deslocando, a gente está se movendo. O nosso ponto inicial é nosso quarto e o ponto final, o banheiro, tá certo? Isso é um exemplo de deslocamento. Assim como também é um deslocamento quando a gente sai da nossa casa e vai até a escola. E vocês sabiam que isso pode ser calculado? Pode sim, gente. Através dessa fórmula que eu vou estar mostrando para vocês. A gente vai ter ΔS
que significa a variação de medida. Então, a gente está tentando aqui ver a variação de medida com relação à minha posição, o meu posicionamento, o meu deslocamento da minha casa até a escola. Qual é? Vocês já pararam para perceber ou analisar qual seria o deslocamento? Isso pode ser medido em quilômetro, em metro e centímetros. Claro, daqui para a escola, no caso de onde eu moro, não seria centímetros. Como eu sei que para muitos de vocês não é centímetros, mas sim metros ou quilômetros. Então, para a gente medir, gente, a gente pega a posição primeiro, a posição final, que a gente coloca aqui simbolizando o SF. E a posição inicial, que seria meu SI. Então, ΔS é a variação entre a posição final e a posição inicial, para assim eu descobrir o meu deslocamento. E aí a gente vai ver o que caracteriza o deslocamento da distância total percorrida. O deslocamento, ele tem um sentido em uma direção, que geralmente é linear, e a gente vai ter como resultado a diferença entre a posição final e a posição inicial. Já a distância total percorrida não se leva em consideração o sentido e a direção, tá bom? Para a gente entender um pouquinho do deslocamento, a gente vai ver o exemplo em que temos duas crianças no parque. E um deles sai para jogar o lixo na lixeira, certo? Vamos imaginar que seu ponto inicial aqui é o banco da praça. E seu ponto final, sua posição final é a lixeira, tá certo? Então, esse deslocamento desse menino até a lixeira é de 4 metros. Ele vai fazer o mesmo trajeto de volta para o banco da praça, tá certo? Que também vai equivaler a 4 metros. Então, sua posição inicial foi de 4 metros e sua posição final foi de 4 metros também. Ele saiu do banco da praça até a lixeira, que equivale a 4 metros, e da lixeira até o banco foi também de 4 metros. Usando e colocando isso na fórmula, a gente vai ter a diferença da posição, que é ΔS, igual à posição final menos a posição inicial. Então, ΔS é igual a 4 menos 4, que vai dar aí um resultado nulo, que é 0. Mas sempre vai haver o resultado 0? Não. Vou dar aqui exemplo para vocês de um ponto A ao ponto C. Do ponto A até o ponto C vai ser 100. Vamos dizer que é 100 metros. E aqui é 0. E aqui eu vou colocar 50. Então, eu quero calcular o meu deslocamento aí, né? Então, eu vou pegar a ΔS, a posição final, menos a posição inicial. Então, aí, a posição final é 100 e a posição inicial é 0. Então, ΔS vai ser igual a 100 metros. Isso porque eu só fiz o trajeto de ida, né? Eu não fiz meu trajeto de volta para o mesmo ponto. Então, eu só fiz a trajetória de ida. Então, meu deslocamento de ida, e não de ida e volta para o mesmo local. Quando, se eu tivesse feito o deslocamento de ida e volta para o mesmo local que eu estava, onde foi meu ponto inicial, onde eu comecei o meu deslocamento, também seria nulo, como mostrado aí no exemplo do livro de vocês. E a gente, para calcular a distância total percorrida, a gente vai usar, vou botar aqui a letra D, a soma das posições, que é SF mais SI. Então, usando o exemplo do livro de vocês, a gente tem que a posição final da lixeira até ao banco da praça é 4,
E a posição inicial, que é do banco da praça à lixeira, também é 4. Então, eu vou somar. 4 mais 4 é igual a 8. 8 metros, a minha distância total percorrida, realizada aí a partir do garoto. Então, existe aí uma diferença que você já pode perceber a partir até dos resultados. No deslocamento, é calculada a diferença entre as posições e na distância total percorrida é realizada a soma entre as distâncias. Tá? Outro ponto importante aí é a trajetória. Isso mesmo, a trajetória. A trajetória faz relação com o deslocamento e a distância total percorrida. Ela refere-se à posição, às posições, ao percurso que a gente tem, desde a posição inicial à posição final. E isso vem muito do nosso ponto de vista, do nosso olhar sobre determinadas circunstâncias. Por exemplo, meu percurso vai ser formado, por exemplo, pelo meu deslocamento da minha casa até a escola. E isso eu posso escolher vários caminhos, a partir também da ausência de obstáculos, de trânsito, o que vai facilitar o meu percurso, né? Não vai ter interrupções para que ele ocorra no tempo que eu prescrevo, que eu imagino que vai ser mais rápido até a minha chegada na escola. Então, a trajetória é o percurso que envolve a posição inicial e a posição final. E a gente também pode classificar o movimento quanto à questão de movimento circulatório ou retilíneo. A gente tem como exemplo aí no livro de vocês o elevador, que ele segue um movimento retilíneo, e o gira-gira, que segue um movimento circulatório. Então, a gente pode classificar os movimentos em retilíneo ou circulatório, como vocês vão verificar aí no livro de vocês, tá bom? Outro termo muito utilizado na física que a gente vai estar vendo é o tempo. O tempo é utilizado em diversas atividades do nosso dia a dia. Na escola, a gente tem um tempo para entrar, de aula de cada professor, de intervalo e o tempo para sair. Então, tudo isso é calculado. O tempo que vocês ficam na escola, que vocês permanecem com um determinado professor em determinada aula. Tudo isso é colocado na ponta do lápis, anotado no caderno. E assim como a gente tem questões de exames, que a gente tem um horário marcado, dentista, alguns profissionais, ele verificam o intervalo de tempo de um cliente para outro e o procedimento que vai fazer, e aí agenda seu horário conforme isso, tá certo? E a gente pode calcular o intervalo, a diferença, a variação aí entre o tempo, usando a seguinte fórmula também. Delta T, que é a variação do tempo, é igual ao tempo final menos o tempo inicial. A gente pode imaginar que uma pessoa, ela chegou em um determinado espaço às 13h45 e foi atendida às 14 horas. A gente poderia e pode fazer a subtração, colocando aqui a variação do tempo, é 14 horas, menos 13h45. Pela lógica, a gente vai ver que a pessoa ficou um tempo de espera aí de 15 minutos. O tempo pode ser calculado em segundos, em minutos, como também em hora. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Em caso de dúvida, gente, pode me procurar. Anotem as fórmulas e que momento ela vai ser usada. Pegue uma partezinha no final do caderno de vocês, que isso vai facilitar muito no nosso estudo de física, tá bom? Então, se cuide e um forte abraço para cada um de vocês.